e construímos uma proposta de Plano Nacional de Educação. Foi protocolada no Congresso Nacional. Quando o governo viu, foi às pressas fazer o dele, terminou tendo preferência na tramitação. Mesmo assim, aprovado, teve vetos de Fernando Henrique Cardoso. Representamos e somos, entre estudantes e trabalhadores, 25% da população brasileira. Um quarto da população brasileira e que não é bem representado no parlamento, no poder executivo, na perspectiva de avançar naquilo que sonhamos e queremos para o Brasil com a política educacional. Por isso, parabéns aí pela construção desse momento, a todos e a todas, os companheiros aqui de conversa inicial, a Selma e o Merico, para a gente iniciar esse diálogo aqui entre nós. O tema agora é educação, Educação, tema permanente entre nós, que tem muitas elaborações, muitas contribuições nesse processo. Toda vez que nos aproximamos de eleições, a cada 2 anos, sempre temos a preocupação de fazer um debate para encontrar pontos, conteúdos para a construção de um programa que venha atender a população dos municípios, dos estados e do país. Acho que nós conseguimos fazer de 2007, 2006 para cá, a partir de 2005, um debate mais aprofundado e uma construção concretizando nas legislações do nosso país um pouco daquilo que desde os anos 80, na luta pela Constituição Federal e com a organização do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que apresentamos muitas ideias importantes necessárias para a educação brasileira. Já tendo um capítulo da Constituinte, que não conseguimos tudo, depois na LDB de 1996, continuamos, porque um ano depois deveria ter um Plano Nacional de Educação que não surgiu, não teve interesse do governo em realizar. Então, continuamos mobilizados no fórum e construímos uma proposta de Plano Nacional de Educação. Foi protocolada no Congresso Nacional. Quando o governo viu, foi às pressas fazer o dele, terminou tendo preferência na tramitação. Mesmo assim, aprovado, teve vetos de Fernando Henrique Cardoso. E os vetos foram também, principalmente, no financiamento da política pública de educação. Tivemos um plano aí de 2001 até 2010, sem conseguir executar as suas metas, as suas estratégias. Então, eu resgato isso para mostrar que existe uma construção, uma elaboração, um acúmulo das nossas ações, pensando na educação pública. E, mesmo assim, ainda temos dificuldades pelo país afora. 5.568 municípios, 26 estados e Distrito Federal, todas as orientações legais e orientações políticas levam à necessidade de um diálogo permanente, de uma construção coletiva dessas políticas, mas no dia a dia isso não acontece. As leis que nós conquistamos não são colocadas em prática. Para ser colocado em prática é muita batalha, muitas greves, muitas lutas diárias nesse processo, e é um elemento que precisamos superar. Tem como garantir que essas políticas, de fato, sejam políticas de Estado, porque a cada 4 anos, quando se muda prefeito, se muda governador, também se altera, se muda o secretário de Educação, e as pessoas pensam que a educação começa no seu início de mandato. Quer fazer história, quer deixar uma marca, quer fazer algo diferente, quer trazer para a educação do seu município, do seu estado, algo inovador. E esquece que a educação é um processo e que tem que ser mantidas as políticas que precisam avançar no direito à educação. Então, acho que são esses elementos importantes nesse processo de chegada. É claro que em cada estado e cada município nós vamos encontrar dificuldades de infraestrutura das escolas. Eu acho que quando a gente pensa uma perspectiva de governo, de atuação no parlamento, dentro do município, e pensando na política educacional, acho que a primeira providência que a gente tem que estar indicando e construindo coletivamente
com as entidades organizativas da comunidade escolar, é um diagnóstico concreto, um diagnóstico real da situação do município. Quantos, de fato, são as pessoas analfabetas nos municípios? Quantas pessoas de 4 a 17 anos estão fora da escola? Quantos, acima de 18 anos, não conseguiram concluir a educação básica? Como vamos dar conta, né, de atender esta demanda, já que o município não é uma ilha? Ele depende de um sistema nacional de educação que ainda não existe. Que o PNE disse que em 2016 a Lei do Sistema Nacional de Educação já deveria estar em vigor. Estamos em 2020 e ela não existe. Então, a própria ideia do Fundeb, agora nessa disputa que tivemos, que é uma lei que ajuda no processo de colaboração entre os entes federados, fica isolada, porque não existe a lei do Sistema Nacional de Educação. Então, como enfrentar dentro desse diagnóstico as condições para que possamos melhorar a infraestrutura das escolas, já que sabemos que tem escolas que não têm água, tem escolas ainda que não têm energia, né? E nós estamos falando do Brasil ou do interiorzão do Brasil, né? Dados mostram que no estado de São Paulo ainda tem escolas que não têm energias, escola que não tem água, escola que não tem um banheiro adequado para as nossas crianças. Então, como enfrentar essa situação da infraestrutura que desde a Constituinte de 88 diz que todas as escolas têm que ter um padrão mínimo, né, para funcionar, para atender. E esse padrão mínimo nunca é estabelecido, nunca chega para todos e para todas. Então, além do diagnóstico real da situação do município, como tratar de uma infraestrutura adequada para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Acompanhado de equipamentos necessários para que essa educação, de fato, aconteça desde a educação infantil até a educação profissional, mas aconteça, de fato, para chegar na população com qualidade e garanta aquilo determinado na LDB, concluir a educação básica em condições de exercitar plenamente a sua cidadania e minimamente preparado para ingressar no mundo do trabalho. Então, isso passa pela nossa determinação de garantir o direito à educação. E garantir o direito à educação ainda no nosso país não está estabelecido. Milhares de pessoas fora da escola, milhares de pessoas que saíram da escola por algum motivo e esse direito não foi garantido. Então, para buscar a garantia desse direito e dentro da estrutura precária que nós temos, precisamos de muito diálogo social e político. Temos que dialogar bastante. Então, penso que para qualquer gestão inicial nossa, as conferências de educação são primordiais, né? Já no primeiro ano de governo tem que ter uma conferência de educação para estabelecer as regras e organizar o debate coletivo na perspectiva de priorizar, né, como vamos atuar coletivamente para avançar nesse direito. Se já existe uma sistemática de conferência, é dar continuidade. Se não existe, a gente criar esse espaço de periódico dessas conferências para trabalhar essas questões. A participação social é outro elemento importante. Mesmo no governo do PT, quando o ministro Janine criou o programa, o diretor é o principal, nós da CNTE caímos de pau em cima desse programa. Né? Porque você colocar um programa, né, como diretor é o principal, é você se desconsiderar a questão da participação social. Nós, da CNTE, defendemos e acreditamos que a escola tem que ser administrada financeiramente, administrativamente e pedagogicamente pelo conselho escolar. Um funcionário da educação, como diretor de escola, é um membro do Poder Executivo. Tem que executar as políticas dentro da escola construída coletivamente no projeto político-pedagógico da escola. E esse projeto político-pedagógico da escola tem que ser trabalhado com a coordenação desse conselho escolar. Então, essa participação social, fazendo com que a escola seja conduzida pela sua direção, sendo feita pela comunidade escolar como um todo. Tirar essa ideia de que um profissional da educação é que determina o que fazer na escola ou onde investir na escola. Então, temos que mudar essa realidade e trazer o processo da participação social efetiva de toda a comunidade escolar. Temos que investir no processo da avaliação e da autoavaliação da escola. Não podemos repetir, como o governo do PT nacional, infelizmente, repetiu, e Fernando Haddad colocou na meta 7, talvez impulsionada aí pelo Todos pela Educação, a questão do IDEB, o PISA, como referência de qualidade. Nós consideramos que ter IDEB 6
ter nota boa no PISA não é referência de qualidade para a educação básica pública. O que nós queremos como referência de qualidade está lá no corpo da lei do Plano Nacional de Educação e depois saiu uma portaria que foi revogada pelo GOP de 2016. É tratar a qualidade pensando nas condições socioeconômicas dos nossos estudantes, na situação socioeconômica dos profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos equipamentos que as escolas precisam. Não dá para a gente fazer uma disputa de qual município está em primeiro lugar, qual estado está em primeiro lugar, porque tem nota alta no IDEB. E a realidade concreta de avaliar o conjunto, uma avaliação diagnóstica completa, para poder saber por que aquela escola não conseguiu melhorar a questão do aprendizado e de fazer com que o aluno, de fato, progrida no seu conhecimento, na sua prática cidadã, né, e em que condições isso acontece. Então, tirar essa referência de IDEB ou de nota, ou de disputas colocadas também, que infelizmente foi aprimorada e fortalecida com as ideias de Olimpíadas de Matemática, Olimpíadas de Ciência. A educação não é espaço de competição. A educação é espaço de solidariedade, de construção coletiva, de seguir juntos no processo de formação dos estudantes e dos profissionais. Então, qualquer modelo de competição para colocar uma escola contra outra, um profissional contra outro, né, fazendo bônus, disputas para que um vigie o outro, para que um cuide do outro, para que a escola seja melhor, não anda na educação, não resolve. Essa disputa agora do Fundeb, dedicar 2,5% para a meritocracia, vai provocar o quê? Desigualdade educacional, porque os melhores, né, vai ter mais dinheiro, os piores continuam sendo sem recursos. Então, não dá para trazer para dentro da educação um espaço de competição. Então, a avaliação e a autoavaliação da comunidade escolar, da escola, é elemento importante para a gente pensar na construção de uma escola que, de fato, garanta o direito e a participação social de toda a comunidade escolar. Então, esses elementos, né, que eu trago aqui, né, da necessidade do diagnóstico, de pensar a infraestrutura das escolas, dos equipamentos, pensar e trabalhar o tempo todo, né, para garantir o direito a todos e a todas à educação, com diálogo, participação social e avaliação diagnóstica permanente, são os pontos que apresento aqui para a gente continuar pensando, refletindo e construindo coletivamente.